Existe um alimento tão especial na Bíblia que Deus usou mais de 60 vezes para representar sua própria palavra. Um alimento que salvou a vida de Jonatas em plena batalha, que foi a única coisa que João Batista comeu no deserto, e que Deus prometeu em uma terra que literalmente manava dele. Mas por que exatamente o mel? Por que não água, pão ou vinho? O que esse líquido dourado esconde sobre a natureza de Deus que passou despercebido por milhares de pessoas? Assista até o final, porque o último segredo sobre o mel vai mudar completamente sua forma de ler a Bíblia. E prepare-se. Nesse vídeo, vou revelar uma conexão entre o mel e Jesus Cristo que vai te deixar arrepiado. Vamos começar por uma história que poucos conhecem. A história de Jonatas. Estamos no ano 1000 a.C. nas montanhas de Israel. O exército de Saul está em pânico, faminto e perseguido pelos filisteus. E então Saul, em um momento de desespero, faz algo terrível. Ele proíbe seus soldados de comerem qualquer coisa até a vitória. Maldito seja o homem que comer algo antes do anoitecer. Imagine, homens lutando, sangrando, desmaiando de fome. Mas Jonatas, filho de Saul, não ouviu a ordem do pai. Ele estava na linha de frente da batalha. E então acontece algo extraordinário. Em 1 Samuel 14:27 está escrito: Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai havia posto o povo debaixo de juramento. Então, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou-a no favo de mel e levou a mão à boca, e os seus olhos brilharam. Você percebeu? O mel não apenas matou a fome de Jonatas. A Bíblia diz que seus olhos brilharam. Em hebraico, a palavra usada aqui é or, que significa iluminação, clareza, vida. O mel devolveu força, clareza mental e disposição para continuar lutando. E aqui está o primeiro segredo. O mel na Bíblia sempre representa restauração e vida. Mas a história fica melhor. Quando Saul descobre que alguém quebrou seu juramento, ele quer matar o culpado, mesmo que seja seu próprio filho. Mas o povo se levanta e diz: morrerá Jonatas, que trouxe esta grande vitória a Israel. De modo nenhum. Vive o Senhor, que não há de cair em terra um só fio de cabelo da sua cabeça. Percebeu o que aconteceu? O mel salvou Jonatas 2 vezes. Primeiro da morte por fraqueza, depois da morte por justiça humana. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz por nós. As 5 propriedades do mel. Agora vamos mergulhar fundo. Por que especificamente o mel? Vou te mostrar 5 características do mel que são idênticas à palavra de Deus. E quando você entender isso, a Bíblia nunca mais será a mesma. Primeira propriedade. O mel é naturalmente doce. O Salmo 19:10 diz: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro puro, e mais doces do que o mel que goteja dos favos. Pense comigo, o mel não precisa de açúcar, de aditivos, de nada artificial. Ele é doce por natureza. A palavra de Deus é assim. Ela não precisa ser melhorada, adaptada ou adoçada pela cultura moderna. Mas aqui está algo poderoso. Você já tentou forçar alguém a gostar de mel? Não funciona. O mel só é apreciado por quem prova. A palavra de Deus é exatamente assim. Segunda propriedade. O mel preserva e não se corrompe. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos. E o mel ainda estava perfeito para consumo. O mel nunca apodrece. Jesus disse em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Impérios caíram, filosofias morreram, ciências mudaram, mas a palavra de Deus, inabalável, incorruptível, eterna. Terceira propriedade, o mel cura feridas. Isso não é metáfora, é ciência. O mel tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Por séculos, foi usado em feridas de guerra. E a palavra de Deus? Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Quantas pessoas estavam com o coração ferido, a alma quebrada, a mente destruída, e a palavra de Deus curou o que médicos não conseguiram. Quarta propriedade. O mel dá energia imediata. Jonatas experimentou isso. O mel é composto de glicose e frutose, açúcares simples que vão direto para a corrente sanguínea. Energia instantânea. Hebreus 4:12 revela: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela não age devagar, ela não precisa ser digerida por semanas. Quando você lê com fé, ela age imediatamente no seu espírito. 5ª propriedade. O mel é produzido com sacrifício. Uma abelha produz apenas 1/12, 1/12 de uma colher de chá de mel em toda a sua vida. Ela visita milhares de flores, voa quilômetros, trabalha até morrer. E a palavra de Deus? Ela foi escrita por profetas perseguidos, apóstolos torturados, mártires queimados vivos. Cada versículo custou sangue, lágrimas e sacrifício. Você está lendo algo precioso demais para ser ignorado. A terra que mana leite e mel. Mas agora vem a parte que muda tudo. Você já se perguntou por que Deus prometeu especificamente uma terra que mana leite e mel? Êxodo 3:8. Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Por que não uma terra de ouro e prata? Por que não terra de água e vinho? Por que leite e mel? Porque leite representa nutrição básica, o alimento perfeito para bebês. E mel representa maturidade espiritual, o prazer dos que crescem. Paulo confirma isso em 1 Coríntios 3:2. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Deus estava dizendo, eu vou te dar um lugar onde você terá tudo o que precisa para crescer, do básico ao avançado, do simples ao profundo. Mas há algo ainda mais incrível. Na terra prometida, o mel não era cultivado, era encontrado. Ele estava nas rochas, nas árvores, nos lugares selvagens. Deuteronômio 32:13 diz, fê-lo sugar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Mel da rocha. E quem é a rocha? 1 Coríntios 10:4 revela, e a pedra era Cristo. Você está entendendo? O mel sempre apontou para Jesus, a doçura que sai da rocha, a vida que vem do sacrifício, a restauração que brota do lugar mais improvável, e ainda não acabou. A revelação sobre Jesus. Agora vou te mostrar a conexão que prometi, e isso vai explodir sua mente. Jesus nasceu em Belém. Você sabe o que significa Belém em hebraico? Beit Lechem, casa do pão. Mas aqui está o segredo. Em hebraico antigo, Belém também era chamada de Éfrata, e Éfrata significa frutífera, abundante, lugar de doçura. Primeira conexão. Jesus, o pão da vida, nasceu na casa da doçura. Coincidência? Nunca. Segunda conexão. Agora olha isso. Em Lucas 24, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e pede comida. E o que eles oferecem? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Por que mel? Por que justamente mel nesse momento? Porque Jesus estava provando que ele era real, tangível, vivo. E o mel, o símbolo da palavra de Deus, estava confirmando, eu sou a palavra que se fez carne. Terceira conexão, a mais poderosa, mas a conexão mais profunda está em João Batista. Mateus 3:4 diz, tinha João por vestimenta pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. João comia mel silvestre no deserto. Por quê? Porque ele estava preparando o caminho para o mel verdadeiro que vinha da rocha. João disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, porque ele sabia, eu sou apenas o mensageiro do mel, mas ele é o mel. Quarta conexão, Apocalipse. E olha o que acontece em Apocalipse 10:9 e 10, quando João recebe o livrinho. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. A palavra é doce quando você recebe, mas pode ser amarga quando você obedece. Porque a verdade às vezes dói. O mel da palavra pode curar suas feridas, mas também expor sua rebeldia. Jesus é o mel que saiu da rocha ferida. Ele é a doçura que restaura. Ele é a cura que não estraga. Ele é a energia que nunca acaba. E agora você entende por que Deus comparou sua palavra ao mel. O perigo escondido. Mas existe um aviso na Bíblia que poucas pessoas conhecem e que você precisa conhecer. Provérbios 25:16 diz, achaste mel, come só o que te basta, para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. Espera,
A Bíblia está dizendo que você pode ter mel demais. Sim, e aqui está a lição profunda. Você pode ter conhecimento da palavra sem transformação. Você pode acumular versículos na mente e continuar com o coração frio. Paulo avisa em 1 Coríntios 8:1. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Quantas pessoas conhecem a Bíblia inteira, mas são orgulhosas? Quantas decoram versículos, mas não amam o próximo? Quantas pregam a palavra, mas não vivem a palavra? Esse é o perigo do mel sem digestão. Esse é o risco do conhecimento sem obediência. Provérbios 25:27 completa: comer mel demais não é bom. Assim, buscar a própria glória não é glória. Então, como usar o mel corretamente? Simples. 1. Prove. Leia a palavra com fome genuína. 2. Digira. Medite, reflita. Ore sobre o que leu. 3. Aplique. Obedeça o que Deus revelou. 4. Compartilhe. Não guarde só para você. O mel da palavra não é para ser acumulado, é para ser vivido. Agora vou te dar um desafio prático, algo que você pode começar hoje para experimentar o mel da palavra de Deus. Convido você a fazer o desafio do mel. Durante os próximos 7 dias, faça isso. Dia 1, o mel da restauração. Leia Salmo 19 completo. Peça a Deus para restaurar algo quebrado em você. Dia 2, o mel da cura. Leia Salmo 107, 17 e 22. Declare cura sobre áreas feridas da sua alma. Dia 3, o mel da sabedoria. Leia Provérbios 24, 13 e 14. Peça sabedoria para decisões difíceis. Dia 4, o mel da vitória. Leia 1 Samuel 14, 24, 30. História de Jonatas. Peça força para suas batalhas. Dia 5, o mel da promessa. Leia Êxodo 3 e 7 e 10. Declare sobre sua vida: Deus me levará à terra que mana mel. Dia 6, o mel da presença. Leia Ezequiel 3, 1, 3. Coma simbolicamente a palavra. Leia em voz alta como se estivesse saboreando. Dia 7, o mel da eternidade. Leia Apocalipse 10, 8, 11. Entregue sua vida completamente à doçura e ao chamado de Deus. A cada dia, antes de ler, faça esta oração: Senhor, que tua palavra seja doce como mel na minha boca, mas que também transforme meu coração. Não permita que eu apenas conheça. Ajuda-me a viver o que leio. Em nome de Jesus, amém. E eu garanto a você, se você fizer isso com sinceridade, no 7º dia você vai entender na prática por que Davi disse: mais doces do que mel, do que o mel que goteja dos favos. Você vai experimentar restauração, cura, direção, força, propósito, porque o mel da palavra não é teoria, é poder real para a sua vida real. Então aqui está a verdade final que você precisa levar deste vídeo. Deus não comparou sua palavra ao mel por acaso. Ele escolheu o mel porque é o único alimento que nunca apodrece, eternidade, cura feridas, restauração, dá energia imediata, poder, é naturalmente doce, bondade, é produzido com sacrifício, amor. E tudo isso aponta para Jesus Cristo, o mel que saiu da rocha ferida para nos dar vida abundante. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você realmente provou a palavra de Deus? Não leu por obrigação, não decorou por religião, mas provou com fome genuína? Porque o mundo vai te oferecer muitos substitutos, filosofias vazias, autoajuda superficial, entretenimento sem fim, mas nada vai satisfazer sua alma como o mel da palavra. Aceite o desafio dos 7 dias. Comente aqui embaixo: eu vou provar o mel, se você está comprometido. E daqui a uma semana, volte aqui e testemunhe o que Deus fez. Porque quando você provar o mel verdadeiro, nunca mais vai se contentar com substitutos. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Que o mel da palavra de Deus seja doce na sua boca e transformador no seu coração. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.